Vamos gravando. Boa tarde, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos falar de miopia, tá? Não sei se vocês estão aproveitando para ler também o livro. Aqui eu recomendo que vocês deem uma lidinha de novo, da 129 a 140 do Saúde Visual, fala-se de miopia, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão do que é a miopia. Nós vamos mencionar de novo essa consciência que é boa de ter dos próprios olhos, que é para você conseguir sentir quando eles estão cansados e daí descansá-los, né? Vamos rever o que é a miopia e falar de baixa, média e alta miopia, e esse conceito de que a miopia torna o olho mais longo, afinando a retina, e pode dar esse problema de descolamento da retina. E daí nós vamos falar de... Opa, entrou a minha amiga Rosita. Nós vamos falar de uma rotina de exercícios diários, né? E como vocês poderiam encaixar isso várias vezes ao dia. E os principais exercícios para miopia, que são esses no escuro, o shifting, o palming, exercícios periféricos e exercício com a bola e a tabela que nós vamos fazer hoje, ok? Então, agora, deixa eu aqui mostrar novamente, só para a gente deixar bem fresquinho na cabeça, o que é a miopia. Então, eu mostrei esse quadro da última vez, mas eu vou mostrar de novo, porque a gente precisa ver várias vezes até lembrar. Então, aqui você tem o olho normal, tá? Onde a luz entra e a imagem cai na mácula, que está aqui no fundo do olho, na retina, é aquela área pequenininha de 1,5 milímetro, mas é aquela que é responsável pela visão nítida, que te deixa ler, que te deixa reconhecer as pessoas, ver detalhes, enfim, detalhes com nitidez. Enquanto a visão periférica, ela consegue ver movimento e distingue formas, claro, mas não tem nitidez, ok? Então, e aqui está seu olho míope. Então, o que acontece? Por ele ser um olho muito longo, nesse sentido anteroposterior, a imagem cai antes da mácula. A mácula está aqui no fundo do olho, a imagem cai antes. E tem duas causas, né? Tanto um comprimento maior do olho, como também que os meios refrativos estão muito contraídos, e por isso o seu olho ele é convergente demais, ok? Então, e aí, justamente, vai ser interessante a gente mencionar aqui esse conceito. Vejam aqui, nós temos a baixa miopia, que seria de 0 a 3 dioptrias, e olha como uma pessoa enxerga, né? Falta uma nitidez, e essa nitidez aumenta à medida que a distância aumenta também. 3 a 6 graus seria uma miopia moderada, e mais de 6 graus seria uma alta miopia. Aí está tudo fora de foco, certo? Então, é importante vocês visualizarem que quanto maior o grau, mais comprido é o olho. E maior o perigo de descolamento de retina, porque um olho mais comprido, imaginem, a retina vai afinando, né? Se está encompridando, ela fica mais fina. E esse ângulo também fica mais fechado, e aí é possível ela descolar realmente, né? E isso é bem desagradável. Aí já tem que ser uma intervenção mais séria, de colar novamente, etc. Tá bom? Mas o importante também é que quando você faz os exercícios visuais, o seu olho tende a voltar
a encurtar. E mesmo que isso seja um processo lento, é uma coisa que acontece. Nós verificamos isso na prática. E pensem comigo, só o fato de não estar piorando o seu olho já é uma coisa ótima, né? Porque muitas vezes uma miopia vai aumentando. E se você consegue estabelecer um processo inverso de ir encurtando o seu olhinho, é muito bom. E aí também você tem que ter paciência, porque não é um processo rápido. Eu pedi até para o Marcos Rojo, antes de começar hoje a nossa aula, se eu podia falar do processo dele. Vocês todos conhecem ele. E ele fez comigo quase um ano. Nós fizemos atendimentos individuais online. E depois agora ele me conta o quanto ele tem incorporado realmente esses bons hábitos. E o resultado se mostra. Outro dia eu presenteei ele com uma sessão presencial, ele veio, eu pude medir e ver que houve uma grande melhora. E, sabe, assim, ele não tirava o óculos no começo. Aí ele também foi radical. De cara, quando ele soube que existia essa possibilidade, ele tirou o óculos. Não usou mais, né? Eu uso para perto, mas só porque eu quero ver com nitidez. Mas posso ficar sem também dá para ler. Enfim, mas falando dele, então ele foi se acostumando a não usar, e no começo ele achava que era desconfortável, e daí ele foi aprendendo a justamente colocar esses exercícios durante o dia e meio que incorporar eles, né? Ele tinha um astigmatismo também. Ele tinha uma baixa miopia, 2 graus, né? 2,5, no limite de baixo para moderado. Mas ele tinha também um astigmatismo e um olho bem mais forte que o outro. Então, a gente trabalhou isso tudo e houve uma melhora muito grande. E o que eu fiquei contente de ver é que ele realmente aprendeu a incorporar esses bons princípios no seu dia a dia. Então, ele sente os olhos, né? Essa era a minha proposta inicial, já que ele tem tanta consciência que seria para ele uma coisa muito bacana dele trabalhar a visão. E ele, então, incorporou isso, ao sentir os olhos cansados, ele faz um descanso, ele faz um sunning, ele olha longe, né? Não consegui fazer ele muito exercitar o olho mais fraco separado, mas tudo a seu tempo. Mas nessa sessão presencial, eu pude ver que o astigmatismo dele diminuiu bastante. E principalmente que ele aprendeu a cortar um hábito visual, né? Então, se imagina, ele, por exemplo, era míope desde os 8 anos de idade. Então, olha quantos hábitos ruins você tem e por quanto tempo, né? São o quê? 30 anos de maus hábitos visuais? Não é pouca coisa. Então, leva tempo de mudar. O olho míope é um olho que tem uma certa rigidez. E então, a gente tem que ir trabalhando de pouquinho, com muito carinho, com muita paciência, festejando as pequenas melhoras e não perdendo a paciência, né? Ok? Então, que mais que eu queria conversar? Então, vocês têm essa noção, né? Da baixa, média e alta miopia e tá. E o que era importante também é você sentir seus olhos, né? Quando eles estão cansados, descansa eles um pouquinho, não custa nada. Você fazer um seu palmenzinho, e aliás eu quero começar por esse palmen hoje, e daí nós vamos partir para os outros exercícios mais específicos, ok? Então, vamos começar por aí. O palmen nunca é demais. Eu sei que a gente faz bastante, mas é uma coisa importante de aprender a sentir como é gostoso, para vocês se sentirem motivados a incluir isso no seu dia a dia. Então, vamos lá, friccionando as mãos,
E vamos cobrir os olhos com leveza com as mãos. E sintam que vocês estão com o seu corpo presente, né? Os pés bem plantados no chão. Sintam que vocês estão sentadinhos em cima dos isquios, esses ossinhos do bumbum. E que sua coluna está ereta, mas sem tensão. Uma sensação super agradável de cada músculo fazendo o seu trabalho. E aí não fica pesado para ninguém. Sintam que a sua cabeça está equilibrada no topo da coluna. Ela não está pendurada nas mãos, ela está meio que se autossustentando, porque se ela está equilibrada no alto da coluna, ela tem um peso bem menor do que se ela está fora do eixo, né? Se ela está para frente, ela fica muito mais pesada. E aí você sobrecarrega os seus músculos do pescoço. Então, vamos ficar aqui respirando um pouco. Eu queria começar com essa respiração que nós fizemos da última vez também, onde a gente inspira contando 6, daí a gente segura cheio, contando 5, e aí nós expiramos contando 7, e seguramos vazio, contando 5. E lembrando que a gente vai enchendo o tronco de ar como se o nosso tronco fosse um vaso, a gente vai enchendo ele de baixo para cima. E como a gente também aprendeu na yoga, a gente não expande demais o abdômen, a gente mantém ele uma certa firmeza, porque aí você, com mais facilidade, também consegue continuar enchendo o ar do tronco até chegar logo embaixo da clavícula, que é a pontinha do pulmão. Então, vamos lá. Vocês vão enchendo, contando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, segurem 5 cheios. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, expirem agora 7. De cima para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, mantenham vazio 5. 1, 2, 3, 4, 5. E de novo, inspirem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segurem cheio. 1, 2, 3, 4, 5. Esvaziem. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E segurem vazio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, continuem agora com essa contagem mental e eu vou lhes dando mais informações. Continuem, por favor, a contagem, tá? Então, reparem que, à medida que vocês vão repetindo essa contagem e esse exercício, vai ficando mais fácil respirar. Vocês sentem que, à medida que vocês inspiram, vocês conseguem expandir as suas costelas no perímetro inteiro. Do lado, na frente, atrás. E vai ficando mais fácil inspirar. E quando vocês expiram, murchando de cima para baixo, vocês contam 7, né? Ao invés de 6, porque aí vocês garantem que vocês jogam fora todo o ar que já está carregado de CO2. E aí vocês criam uma maior vontade de inspirar também. Ok? Continuem respirando dessa mesma forma, contando.
Então, aqui vocês estão trazendo mais oxigênio para os seus olhos e relaxamento. O oxigênio é extremamente importante para todas as estruturas do olho e o relaxamento é fundamental também. Então, procurem ver também agora como está a sua testa, vejam se vocês conseguem, aqui mesmo no palmem, soltar um pouco a testa. Ok. E sintam, sabe, ponham toda a sua atenção na testa, no couro cabeludo, no rosto. E vão sentindo como é possível relaxar tudo muito mais. E continuem com essa respiração profunda. Notem também como ela vai ficando mais fácil, mais agradável. Então, aqui vocês estão nutrindo os seus olhos. E esse estado é muito importante vocês continuem respirando, tá? Contando. Mas prestem atenção ao estado que vai se formando. Prestem atenção como os seus pensamentos estão quietos agora. Vocês estão conseguindo estar presentes. Então, essa é, na verdade, uma meditação através da qual vocês conseguem deixar o seu sistema nervoso autônomo equilibrado. O parasimpático entrando em ação e o simpático, aquele que é a sua ferramenta de luta ou fuga, vai sendo aquietado. E o seu sistema nervoso parasimpático entra em ação. E é ele que comanda a soltura das enzimas do bem-estar. Serotonina. Então, você vai se enchendo de um bem-estar, uma sensação de bem-estar e de calma. Eu vou trazer bastante essa tecla, porque embora a maioria de vocês faça yoga diariamente, a maioria também relatou um grau de ansiedade. E eu acho que é muito importante a gente se dar conta dessa ansiedade e se dar conta do quanto ela é perniciosa. Ela traz consequências muito ruins para o corpo. Porque, justamente, se você se sente ansioso, você já sabe que é porque o teu sistema nervoso simpático, aquele de luta e fuga, está comandando, está dominando. Ou seja, seu corpo está produzindo adrenalina, corticoides, coisas que são nocivas para o corpo. Então, o que é importante? De vocês se observarem durante o dia. Vocês terem alguns momentos de encontro com vocês mesmos, onde vocês dão uma checada. Opa, como é que eu estou? Eu estou calmo? Meus pensamentos estão galopantes, malucos? Ou eu estou centrado? Muito importante isso, que isso se torne um hábito. E em qualquer momento do dia, você pode facilmente, ao verificar que você está um pouquinho fora do eixo, parar um pouquinho e respirar desse jeito. Não precisa parar tudo, não precisa fechar os olhos, pode fazer isso até de olhos abertos. Claro que se você tem um minutinho para juntar as duas coisas, o palme com essa meditação, é melhor ainda. Mas reparem como o seu sistema inteiro vai ficando calmo.
Então, nesse momento, vocês estão muito mais inteligentes. Aí sim, vocês podem pegar alguma questão que vocês queiram rever e rever assim, com calma. Só pôr ela na sua frente, na mente do olho, e olhar, sem reagir, sem julgar, apenas olhar. Aí vocês vão ver como vêm soluções. Vocês permitem que o seu ser superior trabalhe e resolva as questões. Isso não depende de religião, é uma questão de compreender mesmo o seu ser interior. Ok? Então, saboreiem um pouco esse estado e observem como os seus pensamentos estão calmos, porque você ocupou sua mente, você deu a ela uma tarefa para observar a respiração e contar. E com isso, ela parou de pensar de uma forma muito rápida ou desordenada, ou não importa o tamanho do problema que você tem, se você consegue uns minutos assim por dia, você vai ser muito mais capaz de resolver qualquer tipo de problema. Porque isso aqui te dá uma calma. E até no nível físico, né? Você, de repente, tem essas endorfinas no seu corpo e uma sensação de bem-estar. Ao contrário daquela sensação ruim quando você está com uma ansiedade forte. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, no começo de uma sessão, como está a sua ansiedade? De 0 a 10. E aí a pessoa vê lá 6, 7, sei lá, depende do dia, depende da pessoa. Mas depois de fazer uma respiração assim, com calma, com atenção, e aí eu pergunto de novo, e agora como é que está a sua ansiedade de 0 a 10? Sempre baixou muito. De 0, fica 2, fica 3. Enfim, é esse o nosso objetivo. Ok? Então, agora, afastem um pouco as mãos, ainda sem abrir os olhos, e sintam a luminosidade. E percebam se está mais fácil respirar fundo, se as suas costelas se abrem com mais facilidade, se, sabe, dão mais espaço na sua caixa torácica. Aí também vocês escaneiam como é que está meu pescoço, meu maxilar. Da última vez a gente massageou a boca por dentro. Não vamos repetir isso, mas eu espero que vocês lembrem de fazer isso. De repente, no chuveiro. E aí fiquem, sabe, nos seus encontros consigo mesmo, que eu sugiro que vocês tenham algumas vezes por dia, vocês deem uma escaneada rápida. Agora mesmo vocês podem ver. Como é que está meu maxilar? Está solto? Está preso? E meus músculos do pescoço? Estão soltos? Estão presos? E a minha sensação, assim, no meu abdômen? Tem borboletas voando ou eu estou calminha? Calminha. Entende? Então, isso é muito importante. Aliás, isso foi uma dica que foi um paciente mesmo que me trouxe. Um jovem fez o exercício de respiração e meditação. Ele falou, mas a coisa... E sentiu, né? Uma queda total de ansiedade. Mas aí ele falou, mas a coisa mais difícil é saber quando que a gente tem que começar a respirar assim, né? E o que eu digo é que você tem que usar a ansiedade como um despertador. Se você sente que ela está batendo, pronto, você já sabe que você está fora de centro, está fora de eixo. Aí basta você se centrar um pouquinho, e como eu falei, não precisa parar tudo. Pode fazer de pé, trabalhando, né? Só contar e respirar e sentir seu pé no chão, sentir sua respiração, prestar atenção à sua respiração. E você já vai ver como você vai sentir num estado de calma. Mas realmente é preciso uma autoobservação.
Aliás, isso também não é só para o estado, assim, emocional, é para o corpo também. Eu vi isso muito com meus pacientes, que de repente eles falam, eu passei o dia inteiro com meus ombros, parecia que estavam queimando de dor, né? Puxa, não é para ser assim. Se você sente que está assim, pega uma bolinha de tênis, faz aquela massagem que nós fizemos contra a parede, solta isso, tá? Dor na lombar não é para ficar, tá? Qualquer tipo de dor, você pode diminuir ela focando e fazendo alguns exercícios. Depois vocês me mandem no privado se vocês querem alguns exercícios específicos para dores no seu corpo. E nós podemos fazer na próxima aula, ok? Mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer para eliminar essas dores, que elas são sempre fruto de uma má circulação, uma má postura, muito tempo numa posição só, uma certa rigidez, e que tudo isso pode melhorar se você aprende a mover seu corpo para ir soltando, alongando. Okay? Então, agora, vamos abrir os olhos devagarzinho, piscando bastante. Olhem em volta e sintam se está agradável a sensação. Procurem ficar com essa sensação de presença, né? Enquanto vocês olham, sintam o seu pé no chão, né? Sintam a respiração profunda. E saboreiem esse momento de calma, tranquilidade, ok? Bom, então, agora eu queria trabalhar com vocês um pouquinho esses melhores exercícios para a miopia. A miopia é uma questão de muita rigidez no olho, né, que mantém os meios refrativos contraídos. Então, o que a gente precisa? Muito relaxamento. O palming é uma das super ferramentas de relaxamento. E a outra coisa que é legal é você trabalhar no escuro. Quando eu faço workshops no sítio, a gente faz uma caminhada noturna. Mas agora a gente não tem como fazer isso, mas vocês devem ter na sua sala algum vocês devem ter. Espera aí, o que está acontecendo? Espera um pouquinho. Eu estou aqui com uma questão de bateria fraca. Puxa vida. Estou com uma questão aqui no meu computador. Estou vendo que a bateria está fraca. Só um minutinho. Sim, tudo bem, agora está carregando. Ok. Desculpe. Tá bom. Então, exercício no escuro, vocês podem fazer num corredor escuro, por exemplo. Caminhar de costas, de lado, e fazer, por exemplo, aquele long swim no escuro mesmo. Vocês vão ver que, depois de algum tempo, você consegue enxergar no escuro. Então, isso significa que você está acordando os seus bastonetes, certo? Tá. Então, a outra coisa, na última vez nós fizemos aquele exercício da barra de listras, né? Aquele é um exercício de shifting maravilhoso. Mas o shifting, basicamente, é olhar detalhes de perto e de longe, ok? Então, isso vocês podem embutir e fazer o tempo todo, né? Você pode olhar a palma da sua mão e olhar as linhas da mão, bem de pertinho. E aí você pega e longe escolhe algumas coisas. Longe é pelo menos mais de 6 metros, né? De preferência até 40 metros. Você
poder olhar pela janela, olhar árvores ao longe, ou outros prédios, ou olhar mesmo o céu, e desenhando o contorno das nuvens, né? Piscando. E o que é importante também? Os exercícios de periferia, porque o míope, ele tem o costume de olhar muito focado. Então, se ele olha muito focado, ele não presta atenção na periferia. E você precisa fazer isso, né? Deixa eu estar com esse share aqui para olhar. É importante você, mesmo que eu estou olhando a tela agora, eu posso prestar atenção em tudo que está em volta, né? Sabe, o que está aqui do lado, tem flores, mas olhando para frente. É uma questão de atenção. Então, procurem, por exemplo, isso, exato, para acordar a visão periférica, você pode abanar um pouco dos lados também, aí você já acorda mais a visão periférica. Mas é um hábito, e, de novo, é uma questão de consciência. Então, e você pode estar fazendo esse exercício o tempo todo. E olha que legal, porque se você tem uma diferença de acuidade visual entre um olho e o outro, a tendência é que teu cérebro sempre deixa de lado o olho mais fraco, nem usa. Mas se você se propõe a prestar atenção às periferias dos dois lados, o que você está fazendo? Você está usando os dois olhos. E isso é a melhor forma de você combater essa coisa de dominância exagerada de um olho, tá? Então, façam agora. Vocês estão olhando a tela? Olhem a tela, mas prestem atenção na periferia. Você pode fazer, é uma questão da sua atenção. Então, para sentir o contraste, fica uma hora sem olhar a periferia, só olha bem para frente do seu nariz, digamos. E aí depois, faça isso de olhar. Desculpe. Faça isso de olhar e prestar atenção à periferia. E aí você pode brincar de aumentar essa periferia, olhar mais até, sabe? Olhar para frente, mas prestar atenção a mais do que tem aqui, de todos os lados, sabe? Vai indo e vê quanto, até onde você vê aqui atrás, ó, você pode abanar as mãos, sumiu? Você vai ver, se você começa a brincar assim, de repente você consegue levar bem mais para trás sua mão. E aqui em cima também, mesma coisa, e embaixo. Então, é uma questão de desenvolver bons hábitos visuais, que é isso, de estar sempre prestando atenção em detalhes e também sempre prestando atenção na periferia. Então, você já matou dois junto. O shifting, que é olhar detalhes em diferentes distâncias, e o estímulo da visão periférica. Aliás, eu quero que vocês vejam um vídeo que é o máximo, da Sue Berry, que era uma mulher que não tinha a visão, sabe, ela tinha um olho muito mais forte que o outro e não fazia a fusão. Nós vamos ter umas aulas só de fusão. Deixa mais para frente. Aí eu quero que vocês vejam esse vídeo e que vocês entendam o que é a riqueza de ter fusão e não ter fusão, certo? Porque vocês têm dois olhos, né? E a fusão é quando você consegue uma imagem desses dois olhos juntos. Mas vocês podem reparar que você, tudo que está fora do foco, você vê duplo, né? Mas a gente vai ver isso depois. Ok. Então, voltando a isso. Agora, o que é um exercício interessante para a gente fazer? Queria que vocês colocassem a tabela, essa daqui do B, na parede. E aí, eu queria que vocês ficassem a uma distância. Ah, não, mais uma coisa que eu queria comentar antes disso. Eu quero que vocês achem um óculos antigo de sol, ou qualquer um, que vocês possam tirar as duas lentes e na parte do seu olho mais forte, você cobre ele com papel fita crepe. Por quê? Aí, se eu visto esse olho, esse óculos, esse olho está com a visão central fechada, mas a visão periférica, do lado, embaixo, em cima, está livre.
ou seja, o cérebro está recebendo estímulos desse olho, só não da visão central dele, porque aí o olho mais fraco vai trabalhar. Então, eu queria que vocês fizessem um óculos desse, tá? Em casa mesmo, vocês com certeza têm algum óculos velhinho que dá para tirar as lentes. E aí, passem alguma parte do dia assim, fazendo coisas corriqueiras, né? Tipo, quando vocês estão em casa, vai pôr a mesa, vai lavar louça, ou vai cozinhar. Os homens também fazem isso, certo? Então, é para todo mundo. E ou mesmo só dar uma caminhada pela casa desse jeito é muito importante. E agora nós vamos fazer um exercício com a bolinha, a tabela, e nós vamos brincar o seguinte: eu quero que vocês fiquem à distância dessa tabela, a tal distância que vocês consigam ver as primeiras 3 linhas com nitidez. E as outras já estão um pouquinho mais difíceis de ver, tá? Cada um escolhe a sua distância. O que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que nós estamos jogando a bola, mas a gente vai mirar em letra por letra, tá? E jogar. Podemos jogar letra por letra da tabela toda, até as linhas de baixo. Tá bom? Vamos fazer isso? Então, vamos lá. E vocês podem prestar atenção na periferia do outro olho também, mesmo que vocês estão trabalhando o seu olhinho mais fraco. Ok? Tem alguém querendo entrar? Não. Certo. Aí troquem. Usem a outra mão para jogar a bolinha. Vocês nem estão jogando, né? Vocês só estão mirando nas bolinhas, nas letras, mira no espaço entre as letras e na letra em si. E procurem, claro, ler as letras também, né? Veja se dá. Mesmo que você não consiga ler a letra com nitidez, aponta e faz que vai jogar a bolinha. E acompanha a bola indo e voltando, certo? Você mira na letra, acompanha a bola indo e voltando. Ok? Agora vamos fazer um exercíciozinho integrativo um pouco, no sentido desse aqui. Você pega então e faz um long swing, você olha a ponta do seu dedo e vai girando para a esquerda, seguindo o dedo. Segue o dedo. E observa o fundo indo em sentido contrário, com bastante rapidez, né? Como se você estivesse sentado num ônibus. E você observa e vai mudando por onde você vai passando. Aí cansou, usou outro braço. E pisca bastante enquanto você faz o exercício. Pisca, pisca, pisca. E repara nesse fundo passando em sentido contrário. E vê se você está respirando fundo. Vê se você consegue sentir o seu pé no chão. Então, mesmo que você está trabalhando, isso você também está sentindo o seu corpo. Pisca bastante. Ok.
Podemos voltar aqui para a nossa tabela. Aliás, joga um pouco para cima agora a bola. Joga mesmo. Você joga e pega. E joga e pega. E joga. E varia as alturas, tá? Você pode jogar com a mão esquerda. Ups. Caiu. Caiu também também. Você pode jogar com a mão esquerda e pegar com a esquerda. Depois você joga com a direita, pega com a direita. Tudo isso vai melhorando as sinapses, né? Porque, pensa comigo, se você tem um olho tão mais fraco que o outro, ele raramente é usado, porque o mais forte está sempre dominando. Agora você tampou o mais forte. Então, o mais fraco tem que trabalhar, né? Se está difícil jogar a bola, você pode só acompanhar. Sobe e desce com a esquerda, depois sobe e desce com a direita. Mas você está fazendo uma conexão entre sua mão, seu olho, seu cérebro, e vai ficando muito rico isso. Para aquele olho que não fazia nada, de repente ele está tendo um estímulo bem variado de várias coisas diferentes. Dá para perceber? Tá, agora volta para a distância que você estava da tabela, tira o óculos, ou tira... Na verdade, eu usei esse óculos, não falei para vocês, mas vocês podiam usar, tampar, né, com isso aqui. Espero que vocês tenham feito isso, tampar o olho mais forte com essa coisinha que vocês tinham. O óculos vocês não tinham porque eu não pedi, mas isso aqui é igualzinho, tá? Vocês lembraram de colocar isso? Coloquem agora se vocês não colocar, porque a ideia era exercitar o olho mais fraco, tá? Então, vamos lá. Volta de novo, faz um pouco de novo. Ok? Joga em letra por letra. Aí troca, faz com o outro braço. Agora, para, de novo, criar mais elementos de estímulo, fiquem correndo no lugar, ou andando no lugar, e façam a mesma coisa. Vocês ficam andando no lugar, andando no lugar, podem levantar bem as pernas. O que você fizer de movimentos diferentes, de coordenação, é muito rico, porque você vai acordando todas as sinapses possíveis desse olho e integrando ele com o corpo, tá? Então, por exemplo, pode mexer o braço, está esquentando aqui o meu poncho, tirar. Alright. Então, você pode levantar o braço, baixar, e vai jogando, e vai jogando. E se afasta mais, e repare que a tendência é que vai ficando mais nítido. Está acordando esse olho. Troca o braço. Faz outros movimentos diferentes. Você pode fazer careta. Abre e fecha a boca. Põe ar nas bochechas. Qualquer coisa que você faça diferente e piscando muito. Na verdade, o corpo é muito controlador. Então, se você vai inventando coisas novas, diferentes, ele desiste de controlar a sua central. Fala, puta, aqui está impossível de controlar. E solta. E essa é uma das formas boas para você quebrar padrões. Ok? Lembrando isso. O míope que é míope desde os 8, 10 anos de idade, tem muitos padrões de rigidez. E fazendo essa brincadeira toda, a gente quebra esses padrões. E é isso que é interessante. Ok? Então, façam de novo aquele long swing, que é uma coisa de integração também, né? Ok?
E agora, bom, vocês ficaram pouco tempo com isso, então deixa um pouco mais. Esse olho tampado, o olho forte tampado. E outra coisa legal, você andar de costas, jogando a bola para cima. Joga a bola, pega e anda de costas. Anda de costas. Tudo que você pode fazer diferente. Joga, pega. Não vai. Tá? Joga, pega, anda de costas. E vai, anda de lado. Tudo diferente do que o seu jeito de sempre fazer. Fazer o contrário da música do Chico. Todo dia ela faz tudo diferente. É isso. Ok? Então, pode levantar. Ok? Então, agora, tira um pouco e veja de novo como que está essa tabela. Pode tirar e olhar com os dois olhos. E aí? É interessante. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mãozinha e aí pode falar também. Uhum. Quem quer falar aqui? Ah, sim, deixa eu... Conseguir tirar? É. Oi? Pronto, Tá pode ouvindo? tirar. Pode falar, Tina. Não, eu só queria comentar que eu não vi diferença entre o meu olho direito e o esquerdo. Eu, mesmo medindo, às vezes, todos, eu não vejo nenhuma diferença. Eu acho que... Ah, sorte sua. Então, você é uma das poucas que tem os dois olhos com a mesma se acuidade. for, deve ser muito pequena. Até quando eu for no meu oculista, eu vou pedir para ele verificar para mim, porque eu não consegui perceber aqui diferença entre Sim. o direito e o esquerdo, né? Eu Melhor. percebo se eu tampo um ou outro, é indiferente. Mas, Eu tenho... de qualquer forma, você tem um olho dominante, que é o que trabalha mais. É que nem você tem uma mão, ou você é destra ou você é canhota. Certo. E lembra que eu mostrei para vocês? Talvez o meu esquerdo, eu acho que ele é um pouco melhor. Você lembra que eu mostrei como vocês descobrem isso? Qual que é o olho dominante? Isso. Então, naqueles testes todos, eu... Você pega uma coisa, põe assim, aí você fecha um olho, opa, sumiu. Então, eu já sei que o meu esquerdo é meu dominante. É que eu tenho um problema que eu não consigo fechar um olho só. Então, eu só fecho o olho se eu botar... Então, daí complica. Eu tenho esse problema que eu não Não, tenho domínio de piscar um lado só, fechar um olho só. você não consegue Os fechar um dois... olho. Bom, isso Então, aí se eu estou assim, para aí fica ver isso. difícil. Mas se for, a diferença Se é você bem pequena, porque eu não consigo perceber. Finge que você vai olhar a sua mão como um binóculo. Faz aí o movimento. Como é que você faria? Assim, sabe? Assim, né? Mas aí o olho está aberto, o outro, né? Eu não consigo fechar. Sim. Então, mas me dá a impressão que o seu dominante seria esse onde você pôs o olho. Porque é o nosso olho de ataque. É que nem quando você vai escrever, você vai pegar a mão direita, certo? Se você desce. Então, então deve ser. Vim aqui. Onde é mais confortável você colocar esse binóculozinho, é o seu dominante. Tá? Ok. Então, também é legal você descansar o dominante, porque ele é o que trabalha mais. Mesmo que eles tenham igual acuidade do outro, ainda é válido o exercício de tampar o dominante
e deixar o que não domina trabalhar um pouco, ok? Tá. E o meu problema é esse da idade, né? Como é que chama? 13, Presbiopia. presbiopia. Isso. Começou mais ou menos com uns 50 anos. Parabéns. Podia ter começado bem antes. Muito bom. É, e agora está bem mais, eu já estou usando bastante. E agora, para mim, é mais cômodo eu trabalhar, eu trabalho no computador, então eu estou sempre de óculos, né? Tá. Mas Agora na estou aula você tentando. fica sem, né? Você não fica de óculos na aula. Não, quando eu estou assim, falando alguma coisa, eu coloco, mas na hora de fazer os exercícios eu tiro. Você tira. É isso que é importante. Ótimo. É, mas me parece que eu fico meio insegura, porque aí eu não vejo nítido, né? Então eu já quero pôr óculos para ver, por exemplo. É, Falar com você, aí eu eu não te acho. vejo. Quantos graus você tem de presbiopia? Eu acho que já está em 3, É. Então, é muito é importante 3. você passar parte do dia sem ele. Bom, nós vamos fazer um dia de exercício só de presbiopia. Mas todos os que eu te dei hoje para miopia também são válidos, que você precisa do relaxamento, você precisa da massagem facial, você precisa estar com, sabe, a presbiopia também tem muita tensão por causa de músculos no rosto, tá? Ok? Certo. Antigamente eu só usava para ler, agora eu estou ficando viciada nele, eu estou usando ele, já não me incomoda, porque antes eu não podia usar ele para andar, porque ficava meio, eu caía, né? Ficava meio assim. Eu só colocava ele na hora de ler mesmo, trabalhar no computador. Agora eu acho que como para longe também já está ficando precisando um pouco, e esse meu óculos ele é meia distância também, eu Ah, é consigo multifocal. usá-lo. Eu não gosto muito de Ele óculos não é multifocal. multifocal, mas ele tem aquela divisão, né, que vai diminuindo a lente, né? Não sei como é que eles falam, né? Uhum. Então, agora eu consigo usar ele para andar até. Então, e agora também com a pandemia, depois da pandemia, eu estou em casa direto, nem saio, eu trabalho direto online, né? Então, eu estou direto em casa, então é mais fácil de eu. Antes não, era só Então, mesmo para. procure ficar um bom tempo sem ele, dentro de casa, É, fazendo as estou coisas. ficando Quando viciada, você não está em nenhum perigo, você pode fazer isso, né? É importante. tá Aliás, eu certo. ia dizer também para miopia, uma dica legal, deixa eu só colocar aqui um pouquinho para vocês terem isso gravado também, umas dicas para a... Peraí, não. Deixa eu achar aqui. Aqui. Dicas para miopia, tá? Tá, aqui nós estamos voltando para a miopia, que é o assunto de hoje, mas seria interessante você perceber, e todo míope deve ser capaz de fazer isso, a qual distância ele enxerga com nitidez. E trabalha nessa distância, e daí você vai aumentando aos poucos, tá? Por exemplo, se hoje você conseguiu ganhar uma linha na tabela, então, fica um pouco nessa distância onde que você está vendo uma linha melhor. Aliás, alguém reparou isso? Porque a gente trabalhou bastante, né? A Cecília está entrando agora. Tá? Então, procurem reparar, assim que você ganha uma linha, não fica assim, todo entusiasmado e logo aumenta a distância muito. Não, fica nessa distância. Procure saber qual é a sua distância de nitidez para uma determinada linha, por exemplo. Dessa tabela B. Você observe, a 3 metros está bem nítido. Eu trabalho, aí eu consigo ver a quarta linha também. Então, fica um pouco nessa distância, conseguindo fixar isso, sabe? Essa melhora. E fazendo esses exercícios que a gente falou, de jogar a bola, de fazer várias brincadeiras ao mesmo tempo, de coordenação, para você ir estabelecendo novas conexões, novas sinapses mesmo, e quebrando os padrões, ok? Outra coisa que eu falei era para você tirar as lentes, né? E cobrir com fita crepe, o lado mais forte. Isso, e no caso de quem não tem diferença de acuidade entre os olhos, cobre o olho dominante, porque aí se dá um descanso para ele, ok? E aí você
passo algum tempo todos os dias com esses óculos, fazendo tarefas normais. Seja lá o que você faz. Vai regar planta, dar uma volta no jardim, enfim. E a outra coisa para a miopia, que é interessante, é você ter... Porque normalmente as lentes corrigem os seus olhos para 20/20. 20/20 é na tabela, se vocês quiserem olhar, é a linha, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª linha dessa tabela B, você deveria ser capaz de ver ela a 6 metros. Essa é a linha 20/20. Vocês podem colocar seus óculos, os míopes, e ver se vocês enxergam a 6 metros essa 7ª linha. Para quem tem miopia. Aí você está corrigida para 20/20. Então, a minha sugestão é de vocês conseguirem fazer um óculos de trabalho, que então, em vez de corrigir 20/20, corrija um pouco menos, tá? Então, não 20/20, mas 20/40. Ou seja, que você consiga ver a 6 metros, essa seria 1, 2, 3, 4, a 5ª linha. Tá? Então, você não corrigiu para ver a 7ª linha, você corrigiu para ver a 5ª linha. E por que isso? Porque os olhos sempre querem ver melhor. Ok? Então, isso vale para todos os erros de refração. Para presbiopia, por exemplo, se ele tem 3 de miopia, de presbiopia, podia corrigir, deixar só 2 dioptrias. Porque aí o olho tem que fazer um certo trabalho para voltar ao normal. Porque o olho sempre quer ver, o cérebro sempre quer ver. Veja aqui. Isso é importante vocês tentarem entender. Olha aqui, o olho com miopia, né? Como que ele é corrigido? A gente põe uma lente divergente, então ele afasta os raios que entram e aí faz a imagem cair na mácula, tá? Agora, se eu não faço cair exatamente na mácula, mas um pouco antes, todos os seus recursos vão querer ver melhor e vão fazer uma força para diminuir o tamanho, a distância, né, do eixo anterior-posterior, para relaxar um pouco os meios refrativos, tudo para você naturalmente conseguir ver melhor com o que você tem, né? Agora, se você já está corrigido até o máximo, vocês entendem que aí se você melhora alguma coisa, a visão vai piorar? Porque ó, já está aqui a correção no 20/20. Já pôs aqui uma lente que vai deixar cair exatamente aqui. Então, se eu melhoro a minha visão, ou seja, encurto um pouco aqui ou afrouxo um pouco a lente, aí eu não vou ter uma visão nítida. Então, se vocês sabem da teoria de reforço, por exemplo, psicologia, né? Qualquer comportamento que tem um resultado positivo é reforçado e aumenta em frequência. Então, você está com o máximo da correção. Se você melhora o seu olho, não vai ser não vai ter bom resultado. Então, não é algo que vai ser reforçado e não vai aumentar a frequência desse ajuste mínimo que você pode ter feito no seu olho para enxergar melhor. Interessante isso, né? Por isso, é legal deixar o olho um pouquinho subcorrigido, porque aí sim, assim que você fizer qualquer impulso nesse tipo, de ou encurtar o olho ou afrouxar a tensão na córnea e no cristalino, aí sim, você vai ver melhor. Então, é um comportamento que vai ser reforçado e vai aumentar de frequência. Deu para entender?
Então, por isso que seria muito interessante ter essa subcorreção, ok? Faz sentido? Tá bom? Bom, meus caros, alguma pergunta ainda? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ok. Bom, então, eu desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos na semana que vem, ok? Beijos. Tchau.